boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Ana Cláudia e estou aqui hoje para mediar essa palestra com o professor Dr. Everaldo Silveira. Desejo boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco do Enopen, tá? Boas-vindas ao professor Everaldo também, muito obrigada pela participação. Eu vou falar um pouquinho do currículo do professor Everaldo e depois eu vou deixar a fala para ele. O professor Everaldo, ele é graduado em licenciatura em matemática, especializado em educação matemática pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em educação na linha de educação matemática também, pela Federal do Paraná, doutor em educação científica e tecnológica, também na linha de educação matemática pela Federal de Santa Catarina. Trabalhou como professor de educação básica por vários anos, então ele é colega nosso, né, gente? No Espírito Santo, em Minas Gerais. No ensino superior, ele trabalhou na Universidade Federal do Paraná, na Estadual do Centro-Oeste do Paraná também, na Faculdade de Educação Estadual de Santa Catarina com Pedagogia, e atualmente o professor trabalha como adjunto do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. Na pós-graduação, ele atua junto ao programa em Educação Científica e Tecnológica, orientando alunos de mestrado e doutorado. E como pesquisador, gente, ele atua na área de educação matemática, com utilização de materiais manipulativos no ensino de matemática e modelagem matemática na formação de professores que ensinam matemática. Então, sejam todos bem-vindos e conheçam o professor Everaldo, que vai ministrar essa palestra, cujo nome está intitulada de Ensino de Matemática com Materiais Manipulativos nos Anos Iniciais. Ok? Professor, a palavra está com você agora. Professora Ana, muito obrigado. Queria dizer que é um prazer imenso estar passar esses momentos aqui com vocês. Já fiquei sabendo do momento magnífico do evento hoje mais cedo, com a palestra do professor Biratã, né? Acho que fazer uma palestra num evento no mesmo dia do Biratã é assim, uma tarefa não muito simples, né? Porque o pessoal vem de um momento delicioso. Eu espero que a gente consiga dar continuidade aqui. Queria agradecer a presença, que eu já estou vendo aqui, uma porção de pessoas, já vi gente conhecida aqui mandando um boa tarde. Quando você estava falando lá que eu fui professor na Unicentro, lá em Irati, no Paraná, no curso de matemática, eu estava vendo a Cibele passando ali, né? A Cibele foi minha aluna lá, e hoje está aí desenvolvendo bons trabalhos no campo da educação matemática, já desenvolveu o mestrado dela, né? Está ali a Cibele, que beleza. Legal, tá aqui também a Angélica, daqui da UFSC, que está por ali. É muito legal ter esse contato com vocês, talvez outros colegas também tenham passado aqui, e eu não tenha dado conta de perceber, mas é um prazer estar aqui para falar com vocês, tá? Vou fazer uma discussão a respeito da utilização de materiais manipulativos para o ensino e aprendizagem de matemática, tá? Basicamente, esses materiais são utilizados de primeiro ao quinto ano, né? Então, o direcionamento maior da discussão acaba sendo com os professores que ensinam matemática nessa faixa etária escolar. Mas eu acredito que a discussão ela é interessante de uma forma geral para todos nós. Então, é isso. Vamos lá, então, ver o que a gente consegue fazer. Não posso deixar de agradecer ao convite para participar do evento, né? Fui convidado pelo professor Márcio para participar do Enopen, e agradeço o convite do professor e digo que assim, é desses momentos de diálogo que a gente vai retirando, digamos assim,
os elementos que a gente consegue, que vão alimentando nossas pesquisas, né, e nosso... Travou? Eu estou muito feliz que até agora não tinha travado, estamos passando por essa questão agora. Vamos aproveitar aqui e valorizar a participação. Provavelmente o professor deve conseguir voltar logo. É isso aí, Adriane. Aqui, o pessoal da Barra do Bugres, do GPM, da Matemática na Escola, está muito interessado em articular a universidade ao que agora nós estamos vendo muita gente tomar conhecimento da importância, a educação básica. A professora Ana Cláudia é uma das nossas inspirações aqui, guerreira que trabalha na educação básica e nem por isso deixa de lutar e vencer muito no ensino superior. Fala aí, minha amiga. Eu adoro trabalhar com as práticas, porque além de lecionar para professores que vão ensinar matemática, eu acabo aprendendo muito com eles, William. Isso é maravilhoso. Eu estou assim, tô bem interessada nessa palestra também do professor, porque a gente sempre aprende, né? Com os colegas e com os professores também, né? Os professores sempre nos ensinam muita coisa, essa troca de experiência, ela é maravilhosa. Eu adoro essa troca, eu adoro esse evento. Gente, esse evento é maravilhoso. Vocês já pensaram o quanto tá certo que a gente sente falta de um abraço, né, William? Um abraço, de rever os colegas, mas assim, pensa nessa possibilidade da gente estar... Hoje nós assistimos o Biratã, gente, aquela palestra maravilhosa, né? Assim, e é tanto conhecimento, tanta coisa trocada, e a oportunidade de conhecer aquelas pessoas que a gente vive lendo texto, artigo, né? Vive escrevendo sobre eles, teoricamente, embasando, né, sobre eles, e a gente tem essa oportunidade à distância, né? Isso é maravilhoso. E assim, pela manhã, as transmissões foram ótimas, né, William? Foram. Até agora, também, nós tivemos uma com a professora Ivete, falando sobre inclusão, outro ponto extremamente necessário, muito sensível, não tivemos nenhum pormenor, né? O professor deve estar voltando em alguns instantes, mas... Deixa eu ver se ele está no WhatsApp aqui. Tá. Vamos aqui dando um valor aí, temos aí os nossos companheiros, do Mato Grosso também. Olha só quem está fazendo um aviso de saudades, Ana. A Isamara, é sua fã, hein? A Isamara, nossa, eu adoro a Isamara, gente. Beijo! Beijo a todos os meus alunos e ex-alunos que estão aí, colegas de magistério, tem aí, gente, colegas de magistério, colegas de trabalho, né? Beijo a todo mundo, que saudade de todos. Imagina, Ana, como é que a gente ia conseguir ter perto da gente, mesmo que virtualmente, a Alice, lá de São Félix do Araguaia. Não ia ter jeito. Então, olha só, aluna nossa lá da licenciatura, será, William? Deve ser, né? Ou professora lá também, né? Sim, eu estou vendo aqui Minas Gerais, você viu? Minas Gerais, Rondonópolis. Maranhão, minha amiga, todo mundo no mesmo ambiente, ó. A gente... Isso é muito bom, tá? Bom. Isso é maravilhoso. O professor já está entrando, viu, gente? Ele está aqui, ó, voltei. Ele já vai entrar. É paciência, vamos colocar. Professor, meu querido, tudo bem aí? Aê, chegou! Gente de Deus, mas olha, essa internet aqui, ela é até bem estável, sabe? Mas foi só começar, né? Ela já fez uma graça conosco aqui. Nunca dá errado quando você não tem nada urgente. Só quando dá urgente.
Não, funciona que é uma beleza, né? Só acontece quando você está... Nem quando eu estou dando aula na universidade, que aquele horário já está reservado para aula, dá problema, né? Mas vocês me perdoem, mas nós temos que nos acostumar a lidar com esse tipo de coisa, né? A internet, especialmente no centro maior, né, ela deveria funcionar melhor, mas não é a verdade, não funciona. É isso aí que a gente tem para hoje. Falaram que se privatizasse esse negócio funcionava com uma beleza, né? Parece que não vale para a internet, né? Muito triste que estamos vendo. Professor, eu vou deixar vocês de novo. O pessoal está aqui, ó, bem-humorado, não tivemos queda da nossa audiência. Muitíssimo obrigado, tá, gente? Fica à vontade, meu amigo. Se acontecer de novo, vocês não saiam, que a gente vai estar aqui. Ô, Ana, vou lá então? Tudo bem, professor, pode começar. Se acontecer de novo, pode deixar que eu seguro esse pessoal aqui na sala. Obrigado, querido. Bom, gente, então, essa história de material manipulativo veio um desejo de estudar esse negócio já tem um tempo, especialmente depois que eu comecei a me dedicar para a formação de professores nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Tenho até me envolver bastante com os cursos de pedagogia, né? Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que nós tínhamos um tipo de vazio na hora que a gente pensava em procurar elementos para essas discussões, né? Nós temos uma produção muito pequena no Brasil a respeito disso, bastante pulverizada. Então, eu estava com algumas questões que eu queria discutir a respeito de materiais manipulativos, e a partir disso eu decidi, então, me envolver e me aprofundar um pouco nessa discussão, me aprofundar um pouco, digamos assim, me aprofundar um pouco mais em relação à questão da utilização de materiais manipulativos, para poder ter uma compreensão melhor a respeito das coisas que eu estava pensando a respeito de manipulativos, ainda não baseado, é claro, nas discussões teóricas. Então, nós escrevemos um verbete para um dicionário, uma coletânea de verbetes que nós estamos desenvolvendo, ainda está devagar esse trabalho, mas a gente está no caminho para fazer. Eu, a professora Regina Grando e o professor Arthur Powell estamos organizando esse material e nós escrevemos, então, um verbete modelo a respeito de materiais manipulativos, né? E esse verbete é uma das coisas que eu vou usar aqui, principalmente, para discutir as coisas com vocês hoje, né? E a gente pensou, então, em caracterizar esses materiais manipulativos, né? Então, a gente escreve o que é essa coisa que pode se incluir como material manipulativo, né, na nossa discussão. Então, a gente traz objetos físicos, pictóricos, virtuais, né, que podem ser utilizados aí para poder discutir ou ensinar algum tipo de conhecimento, né? Então, e a gente complementa dizendo que muitas vezes, embora a gente possa pensar que os materiais foram feitos especificamente, esses materiais são feitos especificamente para ensinar um determinado tipo de conteúdo, muitos desses materiais eles não têm fim pedagógico inicial e eles acabam ganhando isso à medida que os professores vão ter contato, os pesquisadores vão pensando a respeito dessas possibilidades, né? Então, esses são os materiais manipulativos, né? E aí a gente vem pensar a respeito de materiais manipulativos no campo da educação matemática e a gente percebeu que precisava de fazer digamos assim, uma categorização para poder pensar a respeito do que são esses materiais, né? E aí aparecem esses 4 grupos aqui, baseado nos estudos de uma outra pesquisadora que está nas referências aqui, aparecem esses 4 tipos de materiais, que são esses materiais didaticamente construídos, eu vou falar a respeito de cada um deles, instrumentos culturais herdados da tradição, né? Objetos retirados da vida cotidiana e objetos manipulativos virtuais. Então, eu vou tentar diferenciar cada um desses tipos de objetos para a gente, inicialmente, para a gente poder pensar de que a gente está falando, né, aqui.
Então, esses materiais didaticamente construídos são esses aqui, né? Que são... aqui está incluído tudo que, assim, que pesquisadores, professores, né? Todo tipo de material que essas pessoas desenvolvem pensando para poder ajudar na construção de ideias matemáticas, para ajudar a ensinar, digamos assim, né? E esses materiais eles podem ser físicos, eu coloco aqui, por exemplo, blocos base 10, barras de Cuisenaire, geoplano, eu estou dando alguns exemplos, né? Ou podem ser pictóricos, como é o caso, por exemplo, dessas representações de blocos base 10 que aparecem nos livros didáticos, né? Pictóricos por conta de ser desenhado, né? Então, a gente também não pode descartar essa categoria, né? Essa categoria de objetos que, de certa forma, podem ser manipulados ou pensados para manipulação ou transportados para o mundo real, que são esses materiais que aparecem desenhados em livros didáticos ou em outros tipos de materiais. Aqui eu uso uma expressão que talvez não seja de conhecimento de todo mundo que está aqui presente e assistindo, que é blocos base 10, né? Essa expressão blocos base 10 eu estou utilizando em referência ao material dourado, né? Esse material dourado que é conhecido aqui no Brasil com esse nome, mas nos outros países tem outros nomes. Mas, basicamente, o nome que prevalece é blocos base 10, aparece também blocos de DNS em muitos lugares, por conta justamente digamos assim, o pontapé válido para a construção desses blocos base 10, desse material dourado no Brasil, e no mundo, né, esse material de madeira, o pontapé válido mesmo, quando teve impacto, foi do DNS, né? Foi ele que cria aí uma caixa de blocos com diferentes subcaixas de blocos contendo diferentes bases numéricas, né, base 3, base 4, base 5, base 6 e base 10. Né? Ele tinha, então, diferentes caixas de bases aí com blocos de madeira. Né? Parece que a ideia de discutir a noção geral de como é que funciona uma base foi deixado de lado. Os blocos, né, os blocos de outras bases, base 3, 4, 5, 6, foram também deixados de lado, mas os blocos base 10 foram bem aproveitados. Né? Esse material está vastamente presente nas salas de aula no Brasil. Né? É um material muito conhecido. Mais adiante deve aparecer uma imagem desse material aí para a gente poder ver. Né? Então, aqui eu apresento para vocês algumas imagens que podem ajudar a retratar essa categoria de materiais didaticamente construídos. Né? Esses materiais foram basicamente construídos, então, pensando em ensinar matemática. Né? Aqui vem os blocos, conforme DNS organizou. Estou dizendo para vocês que ele não foi... Estou falando que foi o pontapé válido, porque antes dele tem pelo menos o registro de mais duas pessoas que tentaram fazer o material dourado usando madeira, assim, né? Chegaram a fazer esse material, mas isso ficou historicamente mais perdido, né? O emplacou mesmo aí no movimento da matemática moderna, depois, a partir dos trabalhos aí do DNS. Aqui também vem os blocos lógicos, que é cria dele também, né? Os de Cuisenaire, aqui do lado, que são vastamente utilizados hoje em dia nas escolas. E tem um trabalho belíssimo que discute a utilização desses materiais para o ensino de frações, né? Considerando fração como medida e não como parte todo, que é a discussão que o professor Arthur Power faz, uma discussão muito interessante. Esses materiais também então, são materiais muito interessantes. Aqui aparecem materiais pictóricos, conforme referências em livros didáticos. Né? Eu tenho trabalhado muito com esses materiais que aparecem em livros didáticos e eles estão aqui presentes. Então, esses materiais têm essa característica, eles foram criados especificamente para ensinar matemática. A ideia é essa, aqui presente. Tem outros que são esses instrumentos herdados da tradição, né? Que são aqueles que eles, de certa forma, vieram acompanhando o desenvolvimento da própria matemática. Eles aparecem, de repente, como instrumentos que auxiliam na organização dessa matemática ou na compreensão melhor dessa matemática
pelos povos que estavam desenvolvendo naquele momento. Então, não foram feitos especificamente para poder ensinar matemática, mas que servem muito bem ao propósito, né? Aqui aparece régua e compasso, ábacos, né? Aqui soroban. Os ábacos originalmente são diferentes, né? Esses ábacos, originalmente, eles parecem mais com esses objetos que estão aqui presentes, mas sofreram aí uma série de adaptações que também vão ser objetos da nossa conversa aqui hoje, né? Nós vamos falar um pouco a respeito dessas adaptações, dessas inúmeras adaptações que esses materiais foram sofrendo para poder ensinar. E é um material bastante interessante para o ensino de números de operações matemáticas, o ábaco, né? Muita gente aqui presente deve usar, inclusive. Eu estou vendo aqui a Kimberly, eu tenho que colocar em comentários aqui, vai ficar melhor para mim. Vi um comentário dela, né? Aqui. Muito bom, é isso. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Tem mais uma categoria, objetos retirados da vida cotidiana. Também tem esses materiais que a gente retira da vida cotidiana para ensinar matemática, né? E tem uma discussão por trás disso também, na teoria que eu estudei, uma teoria bem ampla, aí no mundo todo que eu estudei, que estava discutindo a respeito desse negócio de utilizar materiais manipulativos, e evidentemente isso vai aparecer ali, e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso depois, né? Então, são esses materiais que atestam, de certa forma, algum fragmento do conhecimento matemático, quer dizer, auxiliam na hora da gente poder pensar e ensinar. Dinheirinho, por exemplo, é um instrumento interessantíssimo para poder ensinar matemática, né? Tem usos que, na minha opinião, não são muito adequados, mas na maioria das vezes os usos são muito bons, né? Eu digo que os usos não são adequados quando se lança mão, e inclusive alguns materiais didáticos usam isso, né? Quando você lança mão dessa moeda aqui, que é a nossa moeda conhecida e corrente, quando você utiliza isso para poder introduzir, fazer um papel, digamos assim, de organizador da base 10. O papel parecido com o papel, por exemplo, que os blocos base 10 fariam. Um pouco diferente por conta da natureza de convenção, mas seria para poder introduzir aí as potências de 10, né? A base 10, que é uma das características do nosso sistema de numeração. E daí eles utilizam as notas de 1, de 10 e de 100. E começam a trabalhar com as notas de 1, de 10 e de 100, por motivos óbvios, né? Para pensar a respeito dos agrupamentos e reagrupamentos. E aí eu acho que isso é um problema, né? É uma das coisas que eu tenho discutido nas pesquisas que eu faço a respeito da utilização desses materiais, porque na hora que você vai fazer usar esse material dessa forma, quando a gente está utilizando blocos base 10, por exemplo, a gente faz trocas, né? O sistema sobrevive das trocas. É para isso que esses materiais existem, né? Especialmente esses materiais não posicionais. Eles existem para poder ajudar a ensinar essa coisa da noção de troca. E aí você tem, por exemplo, lá 12 unidades, que são 12 cubinhos, e vai trocar por uma dezena, que é uma barrinha, né? Você troca 10 e fica com uma dezena, e daí duas unidades soltas, né? E quando você vai tentar discutir isso, usando dinheiro com crianças, por exemplo, antes da criança entender que ela tem que trocar 10, ela sente a falta de ter 5, por exemplo, para ela trocar 5 notas de 1 por uma de 5. Por quê? Porque no mundo real, o 5 existe. Então, o 5 circula no mundo real. Então, você está usando o mesmo dinheiro que a criança usa no mundo real, e crianças usam dinheiro, acreditem, criança gosta muito de dinheiro, né? Todo mundo aqui é testemunha disso, né? Eu ouço lá, desde sempre, um tio me dá um dinheiro, né? Lá dos meus sobrinhos. Então, e aí isso causa uma confusão desnecessária, tá? Vocês, então, agora têm que fazer as trocas. Daí tem uma criança que tem 17 notas de 1, ou moedas de 1, e vai trocar essas 17 moedas, então, por uma de 10, e aí sobram 7. Daí ela fala, mas ainda dá para trocar por mais uma de 5, professor, aqui, né? E aí o professor fala, não, mas 5 não pode. De 5 não pode trocar. Ela assim, mas por que não pode trocar pela de 5, né? Porque 5 não faz parte do nosso sistema, sabe? Nós precisamos de trocar as de 1 por de 10, as de 10 por de 100, né? Fala assim, não posso trocar 5 de 10 por uma de 50, por quê, professor?
Meu pai faz isso, minha mãe faz isso, né? Na loja faz isso. E aí é uma confusão. Então, esse não serve para isso, né? Mas tem livro didático que traz e acha que serve. Eu acho que eles estão discutindo muito um pouco isso ainda, e eu acho que não serve, tá? E aí aparecem outros materiais aqui, que são materiais que não foram feitos para ensinar matemática, também não fazem parte da origem e da evolução da matemática, né, como auxiliares para que isso acontecesse, mas que estão presentes no cotidiano e que servem para nós. Pedrinha, por exemplo, para contar unidade, barbante para medir as coisas, né? A gente utiliza esse negócio como material manipulativo, sim. E esses objetos manipulativos virtuais. Esses objetos manipulativos virtuais, às vezes, tem alguns aqui que têm interseção com outras categorias até. Mas eles aparecem aqui, a gente acha importante falar disso. Quando eu comecei a estudar a respeito de materiais manipulativos, né? Deixa eu falar a respeito do que eles são primeiro, né? Se inclui representações visuais dinâmicas de objetos matemáticos, de objetos do cotidiano, ou de objetos manipulativos físicos, produzidos no âmbito das tecnologias da informação e comunicação, e daí você pode manipular eles a partir de um desses instrumentos aí, ó. Ou no mouse, ou então no touch, né? A gente pode fazer uma porção de coisas. Então, são materiais que eu manipulo na máquina, né? São produzidos virtualmente, né? Aqui eu trago alguns exemplos, eu ia falar para vocês. Em 2017, eu estava estudando esse negócio assim, eu nem dormia mais, lendo essas coisas a respeito de materiais manipulativos, e interessado em saber um pouco mais, porque eu precisava de subsidiar uma pesquisa grande que eu estava desenvolvendo com isso. E aí eu me deparo pela primeira vez com objetos manipulativos virtuais, né? E esse negócio assim já me causou assim um pânico inicial. Eu falei, meu Deus do céu, mas aqui já bagunça tudo que eu venho estudando até agora, né? Peguei aquele veio ali, né? Peguei aquele caminho e daí fui percebendo que aquele negócio desembolava numa coisa muito séria, tinha gente muito séria falando isso. E eu parei para pensar e tal, falei, quer saber, esse negócio é mesmo manipulativo, né? Porque dá para manipular o objeto. Então enfim, sabe? O que talvez eu não consiga manipular, mas me dá uma ideia de objetos que eu posso manipular no mundo real, né? Eu consigo fazer essa transposição. Vejam aqui que eu coloquei esse primeiro exemplo, é um molde para usar peças de um tangram para poder puxar e colocar dentro desse molde e completar essa figura, né? Possivelmente tem que usar algumas peças ou usar todas para poder completar aquela silhueta ali, né? Aqui, por exemplo, nós vemos um material pictórico, mas que eu posso manipular, eu posso pegar as placas, puxar, colocar do outro lado, colocar os valores que eu quiser e lidar com isso, né? Aqui o material dourado, blocos base 10. Aqui, por exemplo, eu tenho um software, né, semelhante aí, digamos, ao GeoGebra, que é um software livre, muito comum, né? Não tenho certeza se essa imagem foi produzida lá, mas acredito que não foi. E aqui um objeto de revolução, né, produzido a partir aí de funções matemáticas, né, num plano ortogonal. A máquina consegue fazer essa produção, é uma coisa difícil demais do professor falar. Quem já teve que ensinar sólido de revolução na escola para a molecada, por exemplo, sem ter um objeto para mostrar, deve saber do que eu estou falando, né? Como é difícil você fazer uma criança entender que você precisa de fazer aquele negócio girar, aquele objeto todo girar para fazer um outro objeto, né? E esses objetos manipulativos virtuais, eles dão essa possibilidade para a gente, né? Ajudam a gente a pensar a respeito disso. Quando você tem um ambiente virtual que crianças ficam pegando objetos para colocar em conjuntos e completar coleções, por exemplo, com a quantidade de X de objetos, aquele negócio é manipulativo também, tá? Crianças pegando lá bichinhos e colocando, esse negócio é um objeto manipulativo. Então, basicamente, os objetos manipulativos que a gente está discutindo se encaixam nessas categorias aí, tá? Essa apresentação vai ficar disponível depois para quem quiser pegar. Não sei como é que o evento organiza isso aí, tá? Mas pode também falar comigo depois, eu vou deixar meu contato. E aí vem a primeira, as questões que a gente vai realmente discutir aqui são essas, né? Se ajuda a aprender, se ajuda a ensinar, o que são esses limites que aparecem, né? As dificuldades, né? Vamos pensar a respeito disso, eles ajudam. E aí eu vou trazer para vocês alguns autores aqui que falam coisas a respeito disso. Muitas vão ficar muito próximas uma das outras, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer e pensar a respeito disso, né? Essa autora alemã,
Cotercamp provavelmente também o é. Eu falei com ela já numa mensagem de e-mail, porque ela traz umas contribuições interessantes para a minha pesquisa, para as pesquisas que eu estava desenvolvendo, então eu quis tentar falar com ela foi muito receptiva, me respondeu e tal. Ela vem dizer que as operações com manipulativos estão na base da promoção de processos de aprendizagem matemática, né? Então, ela está dando uma importância cabal para a utilização de materiais manipulativos. É parecido com a importância que eu dou também. Acho que é muito importante a gente usar esses materiais, sem dúvida nenhuma, aí, para ensinar matemática. E aí eles dizem que esses materiais eles podem ajudar aí na formação de links, né? Para ajudar essa ideia de formação de link vai aparecer em mais slides. É uma ideia que está relacionada à construção da noção matemática a partir da lead no objeto concreto ou no objeto manipulativo, né? Não são sinônimos, tá? Mas é a relação, a ideia de quem está discutindo isso aqui é a ideia da ligação da manipulação com um abstrato, com a construção matemática que você deseja que aconteça quando utiliza um material desses. E aí os autores mais antigos vão falar em objetos concretos, porque naquele momento a manipulação era de objeto que é concreto de fato, mas essa concretude, já tem gente discutindo que a concretude não está no objeto concreto, mas já é uma outra coisa, né? Mas eu não vou chegar nisso não, gente, porque eu acho que não precisa. Mas eu tenho a impressão, então, que a gente dá para a gente poder pensar e perceber, então, que essa ideia de concretude ela pode ser passada, então, para manipulação, né? Para o objeto manipulativo. Então, essa noção de possibilidade de linkar a coisa que eu manipulo com construção matemática que eu quero fazer, que eu quero que a criança construa, vai aparecer uma porção de vezes aqui, olha. Mais uma vez, a ideia de linkar coisas, né? Pode ajudar os alunos a entender os conceitos matemáticos abstratos, pois os auxiliam na conexão entre conceitos e ideias concretas, informais e intuitivas, né? Também tem essa coisa de ajudar a perceber como é que a matemática circula o objeto manipulativo. O próprio dinheirinho é uma ferramenta muito interessante que faz esse processo, né? E aí, Golafshani e Baruch, inclusive, que é um dos autores mais antigos que eu li aí, que traz umas considerações até engraçadas, de vez em quando, a respeito da utilização de materiais, vão dizer que eles ajudam a tornar os conceitos matemáticos visíveis, né, a coisa invisível em coisa mais visível, possibilitar que a matemática mais real para os alunos, né? Falando do Baruch, porque quando eu for falar ali na frente a respeito dos problemas da utilização de materiais manipulativos, eu vou voltar e vou falar dele para vocês. Então, lembre desse nome. E aí aparece aqui mais possibilidades, né? Auxilia os alunos que têm dificuldade na compreensão de símbolos abstratos, né? Muitas vezes que eu trago a ideia desse ábaco aberto justamente para poder pensar nisso. Eu tenho, a partir da minha própria experiência como professor da educação básica, na educação de jovens e adultos, ou talvez até na minha experiência como criança, como aluno, né? Aprendiz de matemática, eu tenho a percepção de que o sistema de numeração que nós utilizamos, que é o sistema de numeração indiano, né, com a contribuição aí dos árabes, esse sistema de numeração ele é tomado de uma forma, digamos assim, muito... eu vou usar uma palavra, mas eu acho que ela não serve muito bem, mas eu não estou com outra melhor agora, banal. Não é exatamente isso. Ele é tomado como uma coisa dada na escola, via de regra. Então, mesmo quando o trabalho é ensinar o sistema de numeração, por exemplo, quando a gente está falando de primeira série, ou primeiro ano, desculpem, né? Quando você está falando de primeiro ano, que tem uma ideia por trás de começar a ensinar como é que funciona esse sistema de numeração, muitas vezes o sistema de numeração, por ser um negócio que a criança já consegue recitar a seguida numérica, já consegue organizar determinadas coleções ali, ligar
símbolo, a quantidade, a ideia, aí como a criança já chega muitas vezes sabendo muitas coisas assim, a ideia é que isso é um negócio um conhecimento muito trivial, muito simples, né? E aí a gente perde a oportunidade de ensinar esse negócio que, para mim, é o eixo dorsal do conhecimento matemático, nesse sistema de numeração que nós utilizamos. A utilização do sistema base 10, ela provocou na humanidade uma organização, uma facilitação na organização do conhecimento matemático, ajudou muito esse sistema, foi fundamental, né? Então, e aí, na hora de compreender, então a gente pensa, de repente, que as crianças estão lidando bem com o sistema de numeração, daí você chega na operação de subtração, depois, aí, na adição, você quer somar 5 com 8, beleza pura, né? E aí, na hora de somar 5 com 8 usando o algoritmo, o moleque erra aquele negócio. Porque ele não compreendeu ainda o sistema de numeração. Muitas vezes ele não consegue, né? A Sandra está aqui concordando, né, comigo, né? Muitas vezes ele não consegue, digamos assim, muitas vezes a criança não consegue fazer fazer a conexão de que aquele 8 mais 5 ali vai gerar um 10 inteiro e mais alguma coisa. E aquele 10 precisa de ir para a categoria dos 10, né? Porque ele ainda não tem uma compreensão muito clara do sistema de numeração. E daí vai acontecer esse negócio, né? Esse ábaco aberto, ele ajuda bastante nesse sentido. O ábaco aberto, especialmente, ajuda por conta do jeito de organizar um número, né? Então, a representação numérica, ou numeral que vai ser representado nesse ábaco, ele fica parecendo com o jeito que escreve do papel, né? De forma organizada, digamos assim, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ali, né? E, então, você consegue comparar a escrita numérica com o que está desenhado naquele objeto, por exemplo. Um ábaco deitado, por exemplo, já fica um pouquinho diferente, mas o que eu não acho que impossibilita o uso dele. Mas já é diferente o jeito de colocar o número, né? Porque daí fica um em cima do outro, né? Então tem essa coisa que a gente... Então vocês percebam como é que esse ábaco aberto ele ajuda a trazer uma significação para um negócio que, assim, embora nós pensemos que está muito claro, que é um sistema de numeração é muito simples, não está coisa nenhuma. Esse sistema de numeração ele congrega umas coisas que a humanidade demorou muito tempo para juntar tudo num lugar só. Então, assim, digamos que, embora os indianos não sejam autênticos inventores dos princípios fundamentais que regem o sistema de numeração, eles foram os primeiros povos que conseguiram juntar esses princípios num lugar só. E foi por isso que o sistema deles pegou e os outros tiveram um pouco mais... digamos assim, é por isso que esse sistema pegou e os outros foram ficando no esquecimento, foram perdendo essa luta, né, aos poucos. Os princípios básicos são uma forma cifrada para cada um das 10 primeiras quantidades, ou das 9 quantidades da ausência de quantidade, que seria um símbolo numérico para representar cada coleção de 1 a 9 mais o zero, né, o zero foi o último a encontrar um símbolo para representar, que é um negócio decorado e atribuído arbitrariamente, né? Até aí arbitrário. 7, por exemplo, não guarda nenhum tipo de 7 não guarda nenhum tipo de característica em si mesmo que garante que ele representa 7 objetos. É uma convenção. Você vai falar, vale. Não, mas como é que vale? Vale porque nós decidimos que vale. E é isso. Ah, então beleza. Então vale. Não é que nem, por exemplo, uma barrinha de bloco base 10, que você olha para ela e fala assim, tem 10, você conta os 10, né? E aí 10, beleza. Agora 7 não é desse jeito, né? Nem 8, nem 9, nem 5, né? Arbitrariamente os caras têm essa simbologia, então... Ô, Ana, pega depois essa pergunta, por favor, aqui da Deisilene, que eu vou deixar para falar depois, tá bom? Para eu engatar aqui nessa... E aí a gente tem, então, essa simbologia criada, não é invenção, é uma invenção, evidentemente, esses símbolos e essa atribuição de valores é uma invenção indiana, mas a ideia de atribuir valor a símbolo arbitrário não é indiana, não é originalmente deles, não foram o primeiro povo a decidir fazer isso, né? Você pega o egípcio, por exemplo, está lá contando e atribuindo valor de potência de 10 a símbolos que não tem nada a ver com aqueles valores, né? Por que um negocinho vale 1 e um negócio assim vale 10 e tal? Não tem essa, né? Um girino vale não sei quantos, um homenzinho com a mão para cima vale 1 milhão. Por quê?
Não tem uma relação, né? É arbitrário esse negócio. Mas os indianos, então, essa primeira característica, o sistema deles tem. A outra característica que os indianos decidem utilizar, e possivelmente nem copiaram de outras pessoas, eles criaram isso na Índia, mas também não é uma criação original deles, ou seja, não é o único povo que criou esse negócio, não é o primeiro que criou, foi agrupar as coisas de 10 em 10. Essa é a segunda característica, né? Muitos pesquisadores, Jorge Zifra, outros, atribuem a ideia da utilização de base 10 no mundo, em um monte de lugar, inclusive aqui, por um desses povos latino-americanos aqui, né? Maias, incas, astecas, eu não sei exatamente qual desses povos aqui que se utilizava o quipu, né? Que é aquela coisa de amarrar nozinho nas linhas penduradas, a noção de base 10 já está ali e está a noção de posição também ali. Né? Os caras só não tiveram a ideia de fazer a cifra para poder representar as quantidades que nem os indianos fizeram. Então, a ideia de base 10 também, que está presente lá no sistema egípcio, é uma outra característica do sistema indo-arábico, né? Do sistema indiano. Né? De 10 em 10, a gente reagrupa e faz uma coisa nova. Ou seja, quando eu tenho 10 uns, eu junto eles tudo e faço 10. E aí eu economizo escrita, né? E assim por diante. E a terceira característica é a posição. Os incas estavam usando aqui, né? Ou os incas, se eu chutar o nome do povo e errar, vai ficar feio para mim. Eu vou falar dos povos aqui da América Latina, que eu não lembro exatamente. Vocês depois podem perguntar, que a gente pode olhar ou conferir aí, né? Quem estava usando o quipu? O quipu, os caras estavam dando nozinho no quipu em graus, em alturas diferentes, né? E um nozinho em cima valia uma coisa, um nozinho mais embaixo valia outra coisa, e era dezenas, centenas, unidades, né? Vejam bem. Então, quer dizer, a base 10 estava presente e a posição também estava presente, porque o mesmo nó, que é idêntico em um lugar e em outro, ele valia coisas diferentes. Então, os indianos conseguiram congregar essas coisas numa coisa só, fizeram esse sistema poderosíssimo, não simples, que a gente ensina para as crianças. Esse material pode ajudar nisso, né? Foi uma das coisas ali que a Sandra tinha comentado. Essas conexões aqui, esse tipo de conexão eu já tinha comentado lá antes, juntando com outro lá, né, do Furner e Duffy. Mas também possui limitações, e aí a gente pensa a respeito das limitações. Então, aqui eu vou voltar lá no Barude. Lembra do Barude que eu falei para vocês? Eu vou falar dele depois. Tem um texto dele que eu li, esse texto de 89 aí, que foi um dos textos que também me ajudaram bastante a pensar a respeito dessas coisas e criar bases para começar a discutir. Né? O texto é de 89, a gente pensa assim, nossa, tem tanto tempo, 89 até agora, né? Lá se vão aí 30 anos, né? Mas ele vem fazer discussões lá que são discussões atuais. Tem coisas que ele está levantando lá que são coisas atuais e são problemas que nós estamos lidando hoje em dia, né? O Barude, ele fala meio anedoticamente lá no texto dele assim, ele fala assim, que nas caixas de materiais manipulativos devia ter uma plaquinha escrito assim, a Secretaria de Educação não disse que é necessário utilizar esse material para ensinar matemática. Então, para o professor pegar e olhar assim e falar assim, então não precisa usar para ensinar matemática, não. Não precisa. Então, beleza, vou deixar ele quietinho aqui e vou voltar lá para a sala, né? Por quê? Por conta disso que o Thompson e Lambdin estão falando aqui, olha só. Não é fácil usar manipulativos de forma profícua. E, ao contrário, é muito fácil empregá-los inadequadamente. É muito fácil usar errado. É essa que é a questão. Por isso que o Barude estava falando isso lá. É muito mais fácil usar errado do que certo. Então, isso causa um problema para nós de pensar a respeito da utilização de materiais manipulativos, né? E a gente precisa de pensar a respeito disso. Então, assim, primeira coisa, eu jamais falaria para vocês que usar material manipulativo é ruim, porque eu não acho isso, eu acho que é bom. Só que tem problemas, né? Aqui, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui, eu quis variar e colocar uma outra imagem, e essa, por acaso, estava bem fresquinha. O ano passado eu estava fazendo um pós-doutorado lá com o professor Arthur Powell, trabalhando justamente com essas representações de materiais manipulativos em livros lá nos Estados Unidos, livros didáticos, né? E essa imagem eu tirei de um livro didático lá. Talvez tenha mexido ali um pouquinho para colocar uma quantidade que fosse mais adequada para o que a gente ia falar, mas a ideia que está presente aqui é uma ideia que está naqueles livros didáticos de lá, né? Vocês percebam que esses amarradinhos de palitinhos, de canudinhos,
são bastante utilizados nas salas de aula, e eu acho, inclusive, que é um material bem joia. É um material que tem um grau de semelhança com os blocos base 10, mas tem uma pequena diferença, né? Nesses materiais aqui, embora as quantidades estejam evidentes, nos blocos base 10 também as quantidades estão evidentes no objeto, né? Você pega uma barrinha e olha para ali, vê as 10 unidades, você pega uma placa, que é uma centena, e vê as 100 unidades ali grudadas uma na outra. Aqui também você vê as 100 unidades, vê aqui as 10 unidades e vê as unidades. A diferença entre eles é que nesse material você consegue desagrupar uma dezena, você consegue tirar a borrachinha e tirar os 10 palitinhos, né? E lá no... Exatamente, Sandra, apareceu no pacto, né? E assim, é uma das coisas que eu senti muita pena na hora que eu vi no pacto, porque é justamente uma das coisas que eu gostaria que não tivesse lá, porque é um ensinamento de um jeito de utilizar que não é decente, que não é adequado, né, essa palavra. Aqui aparece, então, nós conseguimos desagrupar e utilizar, né, isso pode ser útil na hora de uma criança fazer um reagrupamento, para fazer uma subtração em que ela precisa de mais do que ela tem, naquela ordem, né, por exemplo, tirar 7 de quando ela só tem 3, na ordem das unidades, né, remanejar um 10 para lá e abrir a borrachinha e falar, por isso que eu levo 1 e vira 10, né, e tal. Então, é um material muito útil, né, mas aqui tem um problema, que é um problema que apareceu também lá no material do pacto. Esse quadro valor de lugar que aparece aqui atrás, o quadro valor de lugar é uma aba de papel aqui, né? O quadro valor de lugar, ele existe para poder ensinar a utilização de um sistema de numeração em que, dependendo da posição que você coloca o símbolo, ele vale uma coisa ou outra, né? E aqui nós temos, então, o quadro valor de lugar. Nós temos aqui, então, um problema para poder pensar a respeito disso. Aqui, e isso eu tenho trabalhado vastamente, estou desenvolvendo pesquisa com crianças, agora a pesquisa está parada, porque não tem mais jeito de fazer isso presencialmente, a gente precisa de estar junto para fazer, né? Aqui nós temos uma questão problemática que aparece, que é, quando eu coloco, por exemplo, aqui, esses 2 aqui dentro de centenas, o que eu quero dizer com esse negócio? Isso aqui já é uma centena, e isso é outra centena. Aí eu pego um negócio que já é 2 centenas e ponho aqui dentro do quadro de centenas. Gente, esse negócio existe para eu colocar um símbolo numérico aqui dentro e ele sofreu uma multiplicação. É para isso que existe esse quadro valor de lugar, né? Hundreds são centenas, né? Tens são dezenas e ones são as unidades aqui, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, essas 5 dezenas aqui, essas 5 que já são dezenas, nas dezenas, você dá um nó na cabeça de uma criança, né? Olha, e agora? O que ele quer dizer? Ele está querendo dizer que tem 500 ou que tem 50 mesmo? Será que eu descarto o quadro que está atrás ou eu uso o quadro? O quadro não tem que estar aqui de jeito nenhum. Esse material não é posicional. Esse material aqui é um material que o valor está agregado nele. E nem precisa de convencionar, porque você consegue contar as unidades. Então, esse material nunca vai no quadro valor de lugar, mas ele está vastamente presente nos livros brasileiros e estrangeiros, não só dos Estados Unidos, de tudo que é canto no mundo. Os caras estão colocando material com valor agregado dentro de um quadro valor de lugar, que é utilizado para atribuir valor de potência de pacotes que estão aqui em cima, né? Eu devia estar usando palitinhos para contar isso aqui, né? 2 palitinhos aqui para contar 2 cents, 5 palitinhos soltos aqui para contar 5 10, e mais esses aqui nos uns, para contar os uns. Mas eu já estou usando os 200 na casa para multiplicar. Então, aqui me aparece 200 pacotes de 200, de 100. 200 pacotes de 100. 50 pacotes de 10. E aí esse negócio pode causar um problema na cabeça de crianças que estão lidando. Então, assim, aquele tapetinho com centena, dezena e unidade, gente, aqui, ó, para isso aqui, não dá para usar. Isso é um problema. E passa batido, tá nos livros didáticos geral. A primeira vez que apareceu no Programa Nacional do Livro Didático que não deveria fazer uma representação dessas, usando aqui dentro bloco, base 10 ou material dourado, foi nesse último agora, nesse último PNLD, depois que eu já estou publicando umas coisas desde 2014, finalmente apareceu ali, fala, não podemos usar
material dourado sobreposto em quadro valor de lugar, porque isso é um erro. Está escrito, então, na orientação do PNLD, finalmente, né? Já evoluindo. Né? Eu estou dizendo que tem um erro crasso, terrível aqui, Tatiana. Isso é um erro que vem passando batido mundialmente, assim, sem que ninguém perceba. E esse negócio, ele vai causando uma série de problemas na cabeça da criança que tem que lidar com isso, né? Nós temos, por exemplo, um caso de uma professora aqui que ela chegou um dia, eu dei uma palestra a respeito disso, ela veio falar comigo no final da palestra, falou assim, professora, eu estou abismada com isso que você falou. Eu falei, por que, querida? Ela falou assim, porque uma vez o meu filho não estava conseguindo aprender matemática na escola, a madrinha dele deu uma caixa de material dourado e eu comecei a ensinar ele usando material dourado em casa. E aí eu colocava assim, e ele falava assim, eu perguntava, quanto que tem? E aí ele falava assim, tem 20.507. Aí eu olhava para ele e falava, pelo amor de Deus, meu filho, tem 257, como é que você não consegue enxergar que tem 257, né? E o menino via de outro jeito, ele estava aproveitando tudo que a matemática estava oferecendo para nessa representação. Ou seja, tem aqui um erro, sim, tá? É uma discussão que eu vou falar para vocês, já sofri, viu? Mas agora parece que está indo. Ana, eu estou completamente perdido acerca do tempo depois que a minha internet caiu. Prof. Ana? Oi. Eu estou perdido a respeito do tempo. Tá, nós estamos em 50 minutos. Estamos em 50 minutos. Então, Isso. eu vou falar mais um pouquinho das limitações e vou parar para as perguntas, e daí quem quiser saber um pouco mais depois vai falar comigo, tá bom assim? Eu tenho aqui umas perguntinhas já anotadas, professor. Beleza, então vou falar um restinho sobre essas limitações e vou acelerar, e daí a gente conversa um pouco das questões, tá bom? Ok. Ô, Tatiana, sim, tem o jogo de tapetinho, é um jogo que a gente não deveria usar. É lamentável que ele esteja, e esse é um grande problema, né? Uma professora portuguesa uma vez falou para mim num evento assim, mas com conhecimento matemático os professores resolvem esse problema. Então ele não é um problema de fato. Eu falei, professora, os livros didáticos estão ensinando os professores que usa desse jeito. Quem tem mais conhecimento para lidar com a matemática do que um professor que está escrevendo um livro didático de matemática? Ele tem muito conhecimento, e ele não está dando conta que ele está ensinando um negócio errado no livro dele. Então, os ensinamentos vêm nos materiais de formação de professores, vêm nos livros didáticos, e a gente tem que lidar com eles. E é isso, Tatiana. Está errado, tá? Tapetinho lá com centena, dezena, unidade para colocar material em cima, não usa que está errado. Um tapetinho, em quadro valor de lugar, a gente coloca só uma unidade para contar. Então, você tem uma centena, põe uma unidade nas centenas para contar uma centena. Você quer contar 2 centenas, você põe 2 unidades, 2 palitinhos. Ou põe o número 2. Você não pode colocar lá 2 amarradinhos. Se colocar amarradinho, você já bagunçou tudo, porque daí você está embutindo a base 10 2 vezes no negócio, daí vira uma bagunça. Terrível, né? Esses materiais não possuem um fim em si mesmo, mas são meios que permitem às crianças construir significados e estabelecer conexões, né? Eu uso aqui a ideia do andaime. No final das contas, você tem que tirar esse material e a aprendizagem tem que ficar. Quer dizer, ele não pode ficar usando o resto da vida um ábaco para fazer conta. Uma hora ele tem que internalizar esse processo, né? Aqui, uma outra limitação é que, embora os materiais manipulativos sejam projetados para representar explícita e concretamente as ideias matemáticas abstratas, eles mesmos tenham sido criados para o ensino de matemática, não incorporam significados matemáticos, ou seja, a matemática não é inerente aos objetos. Então, vejam, o conceito matemático que nós queremos ensinar não está no objeto, está na interação da gente com esse objeto e com a orientação do professor. Então, o professor vai guiando esse processo de aprendizagem, né? De repente, até seguindo as coisas que o Biratã falou hoje, do professor como orientador do processo, né? O professor tem que orientar e tem que ter uma intermediação aqui de fato. Então, a matemática não está nesse objeto. Nós colocamos ela ali quando nós falamos, existe um sistema que é assim, essa peça vale 10 dessa outra, e assim por diante, né? Outras limitações, aqui eu já falei desse,
que os objetos, então, a ideia é a mesma ideia que está presente aqui, né? Tocar o objeto, mexer no objeto, não vai te dar insight para você aprender matemática. Tem que ter uma orientação por trás do processo, né? O professor tem que ir indicando o caminho para ele ir organizando esse conhecimento e, de repente, transformar isso, ou então adquirir a noção abstrata a respeito desse conhecimento matemático. Ele não tem uma chave, não existe uma chave nos objetos para desbloquear os segredos da matemática, né? A outra coisa que muitos autores disseram é o seguinte: os materiais manipulativos não deveriam ter características que não são relevantes no material. Ou seja, eu coloquei essas fotos das bonequinhas aí pelo seguinte: você vai ensinar as crianças a contar coleções. E daí você começa a usar brinquedinhos, assim, na sala de aula. Os autores falam que as crianças vão brincar com os brinquedos e vão esquecer que o conceito matemático que você quer ensinar que está ali por trás. Então, eles falam assim que você vai contar coisas que sejam contadores simples. Precisa ser brilhoso? Não, não precisa. Então, não deixa ser brilhoso. Precisa ter o formato de um sapinho? Não precisa. Então, não tem o formato do sapinho. Só se precisar de ter. Porque daí ele diz que daí a concentração, eles dizem, são muitos autores que falam isso, né? Eles dizem que daí a concentração da criança fica voltada para o objeto que se deseja lidar, né? E aqui, a criação de materiais, né? Eu falei da criação de materiais. Esse material aqui, eles dizem que é um material ótimo para ensinar, porque ele não tem essas características irrelevantes. Ele já foi feito para ensinar a base 10 mesmo, né? Aqui aparecem uns pictóricos que são utilizados no livro da Apis Matemática, né? Que são os blocos no quadro valor de lugar, é um outro problema, né? Pode atrapalhar a compreensão, sobrecarregar. E esses ábacos aqui, ábacos coloridos, é um outro problema que a gente tem, porque as peças do ábaco têm que valer uma unidade cada uma, né? E quando você começa a colocar uma cor em cada haste, então a cor passa a valer uma potência de 10. E aí já não vale mais nada você ter esse ábaco aqui por trás, né? Que é o objeto que você vai colocar uns para poder valer um pacote da posição, né? Você coloca um aqui nessa posição e ela vai contar um pacote de 100, e é por isso que vai virar 100. Né? Aqui, por exemplo, coloquei 555, vou falar rapidinho desse material, é a última coisa que vou falar antes de abrir para as questões. Aqui, por exemplo, quando a gente observa 5, 5, 5, esses 5 são coloridos, mas eles deveriam ser todos da mesma cor. Por quê? Porque o valor que esse 5 representa é exatamente o mesmo desse. O valor absoluto de todos esses algarismos é 5 unidades. Isso não é 500, é 5 unidades. 5 unidades de 100, 5 pacotes de centenas. Então, são 5 100s. Esses 5, então, são 5 unidades de 100. Esses 5 tem que ser idêntico a esse outro 5, porque eles são 5 unidades sempre. Esse aqui foi retirado do material montessoriano. Eles usam algarismos coloridos. Né? Em algum momento, uma das meninas levou na pedagogia para mim um 5 de uma cor, um 5 de outra cor, outro 5 de outra cor. E esses 5, então, coloridos, eles usam para colocar, então, em ordens diferentes. O 5 das unidades é diferente do 5 das dezenas, que é diferente do 5 das centenas. Então, o que acontece? Acontece que, ao invés da gente ensinar para a criança que existe um 5 e que, dependendo da posição que ele está, ele conta uma quantidade diferente, nós atribuímos uma cor para ele. E aí nós ajudamos a atrapalhar. Né? No ábaco, então, esse ábaco colorido aqui, a gente deveria pegar as peças e juntar as azuis num, as vermelhas no outro, as amarelas no outro, para fazer um ábaco sempre da mesma cor, né? E esse material coloridinho aqui da Montessori, vocês me perdoem, mas eu acho que a Montessori não criou esse negócio, não. É muito ruim, tá? Inserindo características desnecessárias. Percebam que é muito mais fácil usar os materiais e fazer eles errado do que certo, né? Eu vou abrir para questões, tá bom? Porque senão a gente não tem tempo. Então vamos lá, pessoal, tem algumas
questões aqui, a maioria delas, professora, é relacionada ao quadro valor e lugar. Essa questão que você levantou aí sobre o jogo do tapetinho, né? E aí mas vamos começar aqui pelas primeiras questões. A Sandra Oliveira, ela fez um comentário sobre... Só um minutinho que eu estou tentando me organizar aqui na tela também. Ela fez um comentário sobre no processo de materiais manipulativos, eles contribuem para que os estudantes compreendam o sistema de numeração decimal, né? Ela faz, na verdade, um comentário sobre isso, a Sandra Oliveira. Está perfeito o comentário dela. Isso. A Deislane, ela diz que realmente o sistema de numeração é complexo. E como poderíamos ensinar os alunos, principalmente os da alfabetização, o sistema de numeração de uma maneira simples? Qual seria a sua sugestão, professor, ao seu ver? Não tem uma maneira simples de ensinar. O que tem são os materiais que ajudam a gente a compreender e perceber isso, né? Uma das primeiras coisas, nosso sistema, o sistema de numeração que nós utilizamos, ele tem características diferentes em determinadas partes dele. Por exemplo, ele não é posicional até 9. Então, é em 10 que vira um sistema posicional. Então, nosso sistema não é posicional, até 9 não é posicional. Então, até 9, nós precisamos de ensinar para as crianças o que significam os símbolos, que é um momento que eu convenciono cada símbolo. O valor está no símbolo. Então, eu preciso de ensinar para eles que o desenho 8, que é o infinito em pé, vale 8 unidades. Isso não está naquele símbolo, está na relação que você faz, entendeu? É a construção do tal do número, né, que precisa. Então, uma das primeiras coisas que o professor precisa de fazer é ensinar isso, né? Isso o professor da educação infantil já começou a fazer. Uma das formas é relacionar, o próprio professor Lorenzato fala isso, né? Uma das formas é, você desenha um símbolo na sala, é um 3, você coloca o 3 ali bem bonito, em volta dele você coloca várias coleções com 3 objetos dentro. E essas coleções com 3 objetos dentro, a criança vai observando e percebendo o quê? Percebendo que todos esses conjuntos, essas coleções, têm um negócio que é comum, que não é uma característica que pertence a um dos conjuntos, mas ela é uma característica pertinente a todos eles, que é a quantidade de objetos, que é esse tanto. Então, uma das primeiras coisas é ensinar, então, o número, né? Ensinar esses símbolos até 9. E a partir do 10, quando a gente começa a ideia de agrupar, aí nós entramos num sistema posicional, porque daí a gente começa a reaproveitar o que foi ensinado até agora, e os algarismos que nós tínhamos até agora, que eram inéditos, até 9 é tudo inédito, né? E a partir do 10 em diante, a gente começa a reaproveitar. No 10, por exemplo, tem o reaproveitamento do 1 e do 0, né? Ou seja, eu fiz o primeiro agrupamento. Aqui entra a ideia de ensinar o que é agrupamento de 10. E para ensinar agrupamento de 10, você tem os blocos base 10 ou os fechinhos de palitinhos aí, que são não posicionais, que você nunca vai colocar dentro de quadro, valor de lugar, nunca vai colocar. Gente, essa é a questão. Nunca. Não façam quadros para colocar esses materiais dentro. Esses materiais não são posicionais. Ah, mas eu posso organizar os de 100 primeiro, depois os de 10. Claro, as próprias crianças vão fazer isso por conta própria. Só não pode colocar elas dentro do QVL. Se colocar, vai bagunçar. Dentro do tapetinho. Não coloca dentro do tapetinho de jeito nenhum. Mas do lado você tem o QVL. O QVL vai ajudar uma criança a ir percebendo como é que ela registra. Por exemplo, quando ela tem 3 dezenas e 7 cubinhos. E como é que a gente representa isso? Quantos que tem aqui? Tem 37. Como é que eu represento lá? São 3. Nas dezenas são quantos? São 3. Então, 3 dezenas. Inclusive, os nomes desse negócio aqui, olha só, pode ser dezena. Você pode chamar isso aqui de dezena. Pode chamar de dezena. Porque se você chamar isso aqui de dezena, você ajuda uma criança a contar esse negócio depois. Pode chamar isso aqui de centena. Nos blocos base 10, você pode chamar também. Pode chamar a placa de centena, pode chamar a barrinha de dezena, porque ajuda. Quantas dezenas tem? Tem 3. Ele vai, então, nas dezenas e escreve 3.
essa ideia de fazer esse transporte ajuda muito. Nesse momento também a gente insere o ábaco aberto. Esse ábaco aberto também está presente nas escolas. O ábaco com a cor só. Ah, professor, mas não tem jeito, que lá só tem 4, tal, mistura as anilhas. Então, pelo menos isso, né? Fala, ó, não vamos colocar uma cor só na haste, tá? Vamos misturar, colocar qualquer cor, porque cada anilha vale uma unidade, tá bom? Então, nós vamos representar dessa forma. E a ideia de transportar as quantidades dos próprios blocos para o ábaco já é um transporte interessante para ensinar a posição, percebe? Ah, tem três placas, tem 3 dezenas. Como é que eu represento no ábaco? As dezenas estão aqui nessa haste, então eu tenho que colocar 3, daí coloca 3 unidades na haste das dezenas. Então, são 3 unidades de dezenas. 3 dezenas, né? Que é isso. E aí a gente vai representando desse jeito. Então, não tem jeito fácil de fazer, prof, mas tem o caminho que é menos tortuoso. Ensinar o sistema de numeração não é simplesmente ensinar uma criança a apontar os troços e recitar uma poesia, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é só isso. Isso é muito importante. Não dá para contar sem isso, né? Não dá para contar sem os princípios de saber recitar, saber apontar os objetos sem pular nenhum e sem contar nenhum 2 vezes. Não tem jeito de ensinar a contar sem isso, né? Mas isso não é o suficiente no sistema de numeração. Crianças que não guardarem, não compreenderem direito o que são essas posições e o que os algarismos estão fazendo nas posições, uma criança que não conseguir entender isso, na hora que chegar nas operações matemáticas que você vai tentar ali na frente ensinar, no algoritmo de mais e de menos, por exemplo, no de menos especialmente, ela vai encravar, que nem eu encravei. O professor lá na 6ª série, que foi na 5ª série, que o professor conseguiu me ensinar fazer uma continha de menos. E olha, vou falar assim, com sofrimento, viu? Na 6ª me conseguiram ensinar uma de dividir. É verdade, não é brincadeira. Então, foi aprender a dividir na 6ª série, entender o que esses caras estavam querendo falar com isso, né? Porque o conceito de divisão no mundo real e na escola são 2 conceitos diferentes, né? Não necessariamente são iguais. Dividir no mundo real não significa dividir em partes iguais, né? E aí, na escola, esse troço me causou uma confusão desgraçada, não consegui entender o que os caras estavam falando. Então, beleza, a ideia é essa. Precisamos ensinar para as crianças o sistema de numeração. Por que eu posso usar o mesmo 3 para escrever 333? É o mesmo 3, ele é idêntico, igualzinho. Por que eu posso fazer isso? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Esses materiais ajudam. Então, aqui eu creio que o professor respondeu várias perguntas, né? A Tatiana, ela pergunta, né, sobre o erro conceitual e o professor acabou de esclarecer essa questão. A Linei também perguntou por quê, acabou de esclarecer. Aí nós temos a Linei novamente, que ela diz o seguinte: melhor colocar um número mesmo no quadro de valor ou lugar, porque colocar 2 unidades de palitinhos, por exemplo, vai confundir. Né? Então, ela complementa isso aí. Foi a Linei? Essa me interessa, esse comentário dela. Como é que é o nome dela? Tá pequenininho. Linei Nascimento. Linei. Isso, ela diz assim: melhor colocar número mesmo no quadro valor e lugar, como você sugeriu, né? Porque colocar 2 unidades de palitinhos, por exemplo, vai confundir. Ô, Linei, veja bem, quando você usa um ábaco aberto, por exemplo, você coloca unidades lá. Mesmo o ábaco sendo colorido, muitas vezes vocês não têm essa percepção na hora que estão fazendo, mas mesmo o ábaco sendo colorido, igual aqui quando você vai atribuir quantidade, você quer colocar 3 centenas, você põe 3 unidades aqui, ó. Percebe como é que é isso que você faz aqui nesse caso? Então, quando você tem, isso aqui é um ábaco aberto. Quando você tem um QVL feito num tapetinho, aquele QVL feito no tapetinho é um ábaco, é igual a esse aqui, é a mesma coisa. A diferença é que ele não tem as hastes para você espetar as anilhas. Mas você pode colocar as anilhas lá dentro dele. É um ábaco, é a mesma coisa que está aqui. Então, assim, o que eu quero desconstruir com você é essa ideia sua de que os palitinhos vão confundir. É o contrário.
Isso que vai ajudar a esclarecer. Ele precisa de entender que um amarradinho de 100 na minha mão vale um palito de 1 na casa das centenas. Se ele não entender isso, ele não aprende o sistema que nós queremos ensinar. Entendeu o que eu estou tentando dizer para você? Esse transporte não é trivial, mas nós precisamos trabalhar com ele. A galera faz um quadro de pregas, né? Que é aquele QVL que tem umas sacolinhas na frente das dezenas, das unidades, das centenas. Ali, por exemplo, ali a gente coloca canudinho, palitinho, tudo da mesma cor, evidentemente, não pode mudar de cor, mas você coloca uma unidade, porque é isso que você tem que ensinar para a criança de fato, né? Você quer escrever 235 lá, representar 235 lá, você vai pegar 2 palitinhos, colocar na centena para dizer assim, tem 2 dessa grandeza aqui, ó, tem 2 pacotes de 100. Então você coloca 2 palitinhos, são 2 unidades de palito. Você está dizendo que tem 2 unidades de 100. O sistema funciona assim. Não pode ser de outro jeito. Tem que ser desse jeito. Não pode ser de outro jeito. É a partir daqui que você representa depois essa quantidade aqui embaixo, né, com o algarismo indo-arábico, que é o outro passo. Né? Aqui a gente está num passo antes. 235, na casa das dezenas, ou seja, na ordem das dezenas, tem um saquinho lá. Você vai lá e coloca 5 palitinhos soltos. São 5 unidades de dezenas. São 5 dezenas. Dezena, queridezas, nós temos que entender o seguinte. Imaginem que são pacotes de coisas que estão nas ordens. Então, aqui, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui um QVL aqui para a gente olhar para ele e pensar. Quando eu penso aqui, por exemplo, olha só. Quando eu penso aqui em centenas, tem, no lugar de centenas, eu podia apagar essa palavra centenas e desenhar aqui uma placa de material dourado de 100 unidades. O que entra aqui embaixo conta quantas placas daquela tem no numeral que eu estou contando. Então, é um pacote que está na ordem. Então, na ordem das centenas, os pacotes que estão aqui em cima que você está contando são pacotes de 100 unidades. O que você coloca aqui dentro, você está falando assim, ó, estou contando aqui tantos daqueles ali, ó, os pacotes de 100. Aqui os pacotes são de 10. Aqui, ó, os pacotes são de 1000. Então, o que você coloca aqui dentro está contando esses pacotes. É isso que compõe o número que nós queremos mostrar para a criança depois. Lembra que a gente faz uma aranha aqui, né? Faz um negócio assim, olha só, 2 vezes tal, daí faz assim, e vai colocando aqui as potências de 10 multiplicadas pelos algarismos absolutos que estão aqui dentro, ó. Porque não tem um algarismo 5 que é 500. Não existe isso. Existe 5. E aí, esse 5 está contando 5 pacotes de 100. Aí a gente coloca aqui do lado, ó, 5 vezes 100. Nós fazemos isso quando nós estamos ensinando para os meninos, entendem? Só que nós misturamos esse troço tudo no liquidificador, botamos num copo, falamos para o menino, bebe. Aí ele experimenta e fala assim, nossa, é ruim demais, não consigo, né? E essa aqui é a questão problemática. Então, Inês, só para a gente finalizar, sim, você deve, sim, colocar os 2 palitinhos na centena, os 3 palitinhos nas dezenas, porque é assim que você vai ensinar para ele o sistema. Ah, mas vai confundir. Não pode confundir, do outro jeito que vai confundir, tá? O outro jeito que causa confusão. É do outro jeito que eu tenho criticado nas coisas que eu tenho pesquisado. Beleza? Gente, a maioria das perguntas são direcionadas a isso que o professor esclareceu, e o nosso tempo está bem apertado. Então, eu quero dizer, professor, são vários elogios no comentário, tá? Da Ivete, que gostou muito da explicação. É muito bom, professor, a ideia de reaproveitar os números e transportar as quantidades. Muito importante a utilização do quadro valor e lugar, foi a fala da Elaine. A Fernanda de Jordão também disse que trabalhar o concreto é a melhor forma do aluno assimilar e aprender matemática. Claro que devemos levar em conta a linguagem abstrata. Então, assim, são vários comentários de elogios e as perguntas direcionadas, você respondeu todas, que é essa questão do quadro valor. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, que o professor William já puxou a minha orelha aqui, que ele precisa abrir a outra sala. Então, vocês podem enviar para o professor, né, professor?
Deixa eu só falar aqui, rapidinho, aqui, eu prometo, William, 30 segundos. A Sandra fez um comentário legal, que é o seguinte: os alunos têm uma percepção muito diferente do ábaco aberto e do fechado. Sandra, tem uma porção de gente que defende que eles fazem essa diferença, que é uma diferença muito séria. Eu acho que que é uma questão de organização do professor. Mas tem uma diferença na organização do número, tá? E isso que os caras criticam, né? No ábaco aberto, o número está deitadinho, bonitinho, do jeito que você escreve, né? A haste das centenas está em cima das centenas, a haste das dezenas está em cima das dezenas, e ele escreve plano o número ali, bonitinho, do jeito que ele representa. Mas no ábaco deitado, o número está empilhado um em cima do outro. Você começa com as unidades em cima, depois vem as dezenas, depois vem as centenas, as unidades milhar, e assim por diante. Então, se você tem um acordo com os alunos de observar o jeito de registrar isso, não vai causar problema, tá bom? Mas tem essa diferença. Bom, é isso, pessoal. A gente precisa encerrar, porque já tem uma outra palestra que precisa começar. Eu quero agradecer ao professor Everaldo. Foi muito interessante. Isso é interessante, discutir isso, fazer a gente pensar sobre isso, né? Eu também atuo dessa forma que as meninas estão comentando, e eu parei agora também para pensar e refletir sobre, tá? Eu vou refletir muito sobre isso. Eu quero agradecer a participação. Mato Grosso está em peso aqui, viu, gente? Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Amazonas e Maranhão. Ó, vocês são ótimos. Professor, obrigado. Pode encerrar. Um grande beijo para todo mundo. Agradeço muito o carinho de vocês e a paciência de ter acompanhado o trabalho. Esse e-mail que eu deixei projetado aqui, vocês podem escrever para mim, tá? Eu tenho alguns textos publicados a respeito dessas coisas, posso enviar. A apresentação também, depois eu vou ver com os meninos como é que eu faço para enviar para quem quiser pedir. Pode pegar, não tem problema, pode usar à vontade, tá bom? Fazer um bom uso. E eu agradeço a paciência e envio um grande beijo para todo mundo. Pessoal, vamos para a próxima palestra. Não saiam da sala 2. Estou brincando, não. A próxima é Educação e Estatística no contexto da BNCC. Só coisa quente. Para encerrar, professor, imagine se nós trouxéssemos a discussão de como o ensino fundamental 1 é que me dá base para discutir o ensino fundamental 2, e a digníssima BNCC agora nos pede para discutir o sistema numérico em bases diferentes. Se o pensamento do sistema numérico não for generalizado, como o senhor está chamando, e associado, de que o símbolo está associado à quantidade, mas também a uma posição, a gente vai ter um drama danado, porque quando a gente explica aquela história, né, existe... Vocês já ouviram a piada do binário lá? Existe 0 pessoas que entendem o sistema binário, as pessoas leem 10. Mas não, né? 1 na segunda casa, multiplica 2 elevado a 1, então são 2 pessoas. A gente vai passar aí, foi maravilhoso. Gente, não deixa de comunicar com esse homem, porque eu vou comunicar. É uma frente muito importante, uma crítica muito válida de uma política pública, né? O PNLD precisa receber essa crítica. Mais uma vez, desculpa, mas a gente vai para a próxima. Professor, meus parabéns. Ana, sempre maravilhosa. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Ave Maria, ele já foi.